Eu quero perguntar pra você, você viu essa notícia aqui? Pois é, nós vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui. É um assunto bem sério, hein? Vem comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual horário você tá assistindo esse vídeo, mas eu sou o Rafael e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E é isso mesmo, irmãos. Essa notícia é um fato, é real e tá acontecendo aqui no nosso país. E aí eu tenho que fazer uma pergunta pra você. Você se assusta, você fica assustado quando você vê uma notícia desse porte, quando você vê uma notícia dessa? Porque eu não. Pra mim isso só mostra, é só mais uma prova de que a Bíblia realmente é real e que o retorno do nosso rei está muito próximo. E lá atrás, no tempo dos profetas, isso já acontecia. Isso acontecia aos montes. Então, assim, era muito comum eles verem estátuas, eles verem monumentos de outros deuses, de falsos deuses, de deuses mortos, nas cidades, nos lugares onde eles passavam. Então, assim, isso era muito comum naquela época. Mas, enfim, essa notícia para nós, como cristãos, ela nos traz um alerta para pensarmos o que nós estamos fazendo para manifestar a nossa fé no mundo. E realmente, a pergunta a se fazer é essa: o que nós estamos fazendo? O que nós temos feito até então? Porque esse pessoal aí, o Ica, Rosa Cruz, os adeptos do luciferianismo, por muito tempo eles ficaram mais na calada. Eles não demonstravam tanto a sua crença abertamente como a gente vê nos dias de hoje. Mas agora, nos tempos de hoje, nos tempos atuais, além de demonstrarem abertamente a sua fé, eles estão fazendo vários adeptos mundo afora. E aqui no Brasil é lógico que não seria diferente, né? Inclusive tem relatos de que na região do Rio Grande do Sul isso acontece muito. Essa estátua da notícia aí foi para inaugurar um santuário onde essas pessoas vão se encontrar. Tá certo que até o momento a justiça do Rio Grande do Sul barrou, né? Segundo eles, por motivos burocráticos, como você pode ver nessa notícia aqui, né? O motivo, então, aparentemente, foi questão de documentação e essas coisas todas, mas isso não importa. A questão é o que nós estamos fazendo. Em relação a essa notícia, ou notícias desse tipo, eu tenho visto muitos cristãos aí horrorizados, né? E falando, eles tinham que procurar a Deus, eles tinham que buscar a Deus, eles tinham que procurar uma igreja, eles têm que se converter. E tá certo, o desejo nosso é esse mesmo, mas para você pensar, esse é o tipo de frase, de efeito, né, que não vai dar certo pra essa galera, não vai dar certo pra basicamente quase ninguém. Porque assim, o que é muito clichê da gente ver são cristãos mais tradicionais, aqueles mais religiosos, digamos assim, falando essas frases de efeito, né, tem que procurar uma igreja e tudo mais. Só que eu vou dar um dado pra você aqui, só pra você entender como que isso não faz tanto sentido na prática. Vamos fazer uma continha básica aqui pra você entender o meu raciocínio. Bom, uma semana tem 168 horas, então se você pegar e dividir por 7 dias, que são os dias da semana, vai dar 24 horas por dia. Aí vamos colocar que você vai na igreja umas 3 vezes na semana, que tem 3 dias que tem cultos oficiais, e esses 3 dias você vai na igreja se você for um cristão que tem condições de estar na igreja os 3 dias da semana. Se você não tem algum compromisso extraordinário, trabalho ou alguma coisa assim, se você não estuda, enfim, aí você vai 3 vezes na semana. Aí vamos pegar a média aí de 2 horas de cultos, né, que tem nas igrejas, que são a base mais ou menos de horário de culto, assim, até do início ao final das igrejas. Aí você pega essas 2 horas e multiplica por 3, que são as 3 vezes que você vai no culto durante a semana, que vai dar 6. Então, 6 horas que você vai por semana na igreja. E essas 6 horas não dão a metade de 24 horas, que é um dia. Então você pensa que é dentro da igreja que é o lugar que você manifesta a sua fé, que é dentro da igreja que vai resolver os problemas desse pessoal, que é lá que você vai convencer. Na verdade, quem convence é o Espírito Santo. Mas você acha que é lá que você vai mostrar pra eles que eles precisam abandonar essas práticas, se converterem e terem atitudes diferentes diante de Deus? É lógico que não, é óbvio que não. E eu falo isso porque tem muitos cristãos que só leem a Bíblia, por exemplo, dentro da igreja, só oram se for na igreja, só louvam a Deus se for na igreja, só servem a Deus e dão testemunhos de Deus somente na igreja, para aqueles que já estão lá. E Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, então o certo seríamos nós fazermos isso do lado de fora. Nós temos que mostrar para o mundo a nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Nós temos que pregar um Deus vivo e que não precisa de uma estátua levantada, pois ele está vivo, ele está em todo lugar. Então na igreja nós edificamos a nossa fé para podermos manifestar ela no mundo através da nossa vida, através das palavras, através de ações. E isso é ser cristão. Esse é o cristianismo verdadeiro, que não fica oculto dentro de 4 paredes, dentro da igreja. Esse pessoal que tem essa crença, que acreditam nessas coisas, nessas entidades, eles já saíram das 4 paredes. Eles falam abertamente sobre a crença deles hoje. Por mais bizarro que seja,
igreja, por mais que nós vemos que isso de fato são práticas que não agradam a Deus, por mais que eles crerem e cultuarem essas entidades, eles não têm vergonha. Para eles isso é normal. Mas olhando para o nosso lado, quantos de nós têm vergonha de falar sobre aquilo que acredita, sobre o evangelho, sobre Cristo, sobre Deus? Isso se é que acreditam de fato, né? Se nós acreditamos mesmo naquilo que nós falamos que cremos. Aí, cara, eu fico indignado depois com um cristão que fica horrorizado com esse tipo de notícia, que olha pra isso e vê lá uma estátua sendo levantada pra adoração, né, a essa entidade aí vai e fala, tem que acontecer o que aconteceu mesmo, tá vendo? É por causa dessas coisas que acontecem aquelas coisas ruins lá. Tá certo, isso é bíblico. Tem certas práticas, né, tem atitudes que atraem, que fazem com que espíritos malignos tenham legalidade para atuar em determinada cidade, em determinadas vidas, em determinados locais. Porém, tem uma frase que é muito verdade, que serve também para nós cristãos, que esse é o objetivo maior aqui desse vídeo, é falarmos para nós, é sermos um espelho, olharmos assim através do espelho. E a frase que eu acredito que você já tenha ouvido é: tudo aquilo que te domina se torna Deus na sua vida. Aí eu te pergunto, quantos cristãos que de repente até estão criticando isso, mas que são dominados pela vaidade, que são dominados pelo amor ao dinheiro, e a Bíblia ela fala com muita ênfase sobre isso. Quantos cristãos são dominados pelos prazeres da vida, que não conseguem abandonar os prazeres para servir a Deus, para se entregar verdadeiramente a Deus? Quantos são dominados pelo egoísmo, pelo tempo? Não tem mais tempo para poder servir a Deus, mas tem tempo para fazer tudo em relação a Ele. Ou seja, a própria pessoa se vê como um Deus. Não, tudo tem que ser para mim, eu tenho que fazer tudo dentro do meu tempo para mim, todo o tempo que eu tenho é para mim, é para fazer isso, para fazer aquilo, e ainda acaba falando que não tem tempo de fazer nada. Ou seja, exclui totalmente Deus, já não tem mais tempo para Deus, porque o tempo precisa ser exclusivamente dele, da própria pessoa. E quantos cristãos hoje que estão deixando de cultuar, de ir na igreja mesmo, ou que estão deixando até mesmo de serem cristãos, de fazerem o seu papel como cristãos por causa de trabalho. Ah não, eu preciso trabalhar, então tenho que conseguir mais dinheiro, tenho que trabalhar aqui e ali, eu tenho que fazer isso e aquilo, e já não vai mais na igreja, já não passa mais tempo com os irmãos, já não participam de trabalhos, de projetos dentro da igreja, já não sabe mais nada do que está acontecendo ali. E é lógico, gente, nós precisamos, todos nós precisamos de trabalhar. E eu falo no sentido da pessoa colocar como se fosse um Deus, como se você vivesse para aquilo, como se o trabalho é que fosse o Deus na sua vida e ele é que te fizesse viver. Ele te faz sobreviver, você precisa de renda, você precisa ter um sustento, mas é Deus quem te dá o fôlego da vida, é Ele quem te dá saúde, é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém vivo, é Ele que te mantém de pé. Fora muitos cristãos que idolatram outros cristãos, cantores, artistas gospels, pastores, coaches, idolatram amigos, namorada, namorado, esposa, marido, colocam várias pessoas, colocam várias coisas acima de Deus e esquecem de adorar somente a Deus, esquecem de passar um tempo de qualidade com Deus e pensam que é somente na igreja, quando na igreja é o lugar que nós menos manifestamos a nossa fé, como eu já falei. O lugar que nós mais manifestamos a nossa fé é do lado de fora, é no mundo que nós temos que testemunhar dos feitos de Jesus na nossa vida. Quantos cristãos hoje já não tem mais tempo para ler a Bíblia? E como que você vai pregar para alguém de fora? Como que você vai alimentar alguém se você mesmo está vazio por dentro? Cara, não tem como. Quantos cristãos hoje já não oram mais em casa, já não tem um tempo de qualidade com Deus em casa? E aí você vê do outro lado esse pessoal conseguindo muitos adeptos, conseguindo mais adeptos, e aí você pensa, você fica tentando entender como que eles estão conseguindo? Por que essas pessoas estão aceitando isso, estão adorando esse tipo de entidade? Cara, tem muita gente que ainda tá sedenta por preencher um vazio dentro de si, que tá infeliz, que precisa de ter um suporte ali. Nós sabemos que esse suporte de fato, por completo, só vem através de Jesus. Mas se essas pessoas encontrarem algo que pode ser parecido, que pode querer fazer o papel de Jesus, essas pessoas vão correndo, porque aqueles que deveriam levar Jesus até elas, muitas das vezes não estão fazendo isso, não estão dando bom testemunho, não estão pregando, estão com vergonha, estão escondidos em quatro paredes, estão ocultos, meio que a coisa se inverteu. Eles agora estão saindo e muitos da igreja estão retrocedendo, estão indo se esconder. A nossa preocupação não deve ser se eles vão ou não colocar essas coisas lá, ou se eles estão adorando esses falsos deuses. Nossa preocupação maior deve ser com quanto de Jesus nós estamos pregando e mostrando por onde nós passamos, no ambiente em que vivemos e interagimos, no meio social que nós estamos. Nós devemos ser testemunhas vivas, cartas vivas, como disse o apóstolo Paulo, e mostrar para o mundo, fora das quatro paredes da igreja, que Jesus Cristo é o Senhor e que não tem deuses, não tem estátuas, não tem nada que evite o cumprimento da Bíblia, que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, tendo tudo isso em mente, a maior reflexão que eu quero trazer para vocês e para
mim também, é para nós não ficarmos olhando muito para essas coisas e ficarmos horrorizados, pensando, nossa, que coisa horrível. Não, esse tipo de coisa, infelizmente, vai continuar acontecendo. Essa notícia não é a primeira e nem vai ser a última, infelizmente. Até o nosso Senhor Jesus voltar, nós vamos ver muitas coisas desse tipo acontecendo. E isso é maravilhoso, porque é mais um sinal que mostra que a Bíblia, como eu disse, está se cumprindo, que o nosso Rei, que o nosso Salvador, que a nossa redenção está cada vez mais próxima. E aí eu quero convidar você, que é um cristão verdadeiro, que é um cristão temente a Deus, que ama ganhar almas para Jesus, a sair das quatro paredes e fazer a diferença para o mundo, mostrar para o mundo o Deus vivo que nós servimos, mostrar para as pessoas a imagem de Cristo em nós, a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus que somos nós, que através de nós as pessoas possam olhar e falar, nossa, aquela pessoa ali, ela me passa algo de Deus, tem um brilho diferente, tem uma felicidade, tem algo diferente naquela pessoa que me faz querer conhecer esse Deus vivo. Esse sim é o exemplo de um cristão, essa sim é uma mulher que eu tenho vontade de me inspirar. Então nós temos que gerar esse tipo de comportamento, essa reação nas pessoas, para que elas não tenham que olhar para uma imagem, para que eles não tenham que levantar uma imagem para poder adorar, para poder cultuar e deixar de cultuar ao Deus real, que é o Deus vivo. E bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que ele tenha sido edificante na sua vida. Se ele foi edificante para você, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, e eu peço também para você que de repente ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva, deixe aqui também o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai distribuir, vai entregar esse vídeo para mais pessoas vão receber a palavra de Deus, vão ser edificadas com esses conteúdos. E sendo assim, eu te espero aqui no próximo vídeo, hein? Deus abençoe, valeu, falou!